Olá, você está ouvindo o Aula Podcast, o podcast comigo, Rafael Martins, Dado Schneider e Augusto Rocha. Com apoio e patrocínio dos Estúdios Combo, que faz esse podcast maravilhoso aqui junto com a gente. E hoje a gente vai falar sobre startups. O mercado de startups, vamos tentar em uma hora aqui falar tudo que a gente sabe sobre esse mercado. E não sabe. E as dúvidas comuns sobre esse mercado. E para começar, eu quero falar sobre como eu comecei no mercado de startups lá em 2020, na pandemia. A gente tinha uma empresa 100% presencial e com aglomeração. E aí veio a pandemia, a gente teve que parar de fazer praticamente tudo que a gente fazia. E nos sobrou a ideia de pegar a plataforma que a gente já tinha de cursos online e fazer com que ela fosse o nosso projeto principal. E aí eu comecei a estudar sobre startups. Eu acho que tu tinha que contar que tinha inaugurado a sala presencial quantos meses antes do confinamento? A gente ficou de 2013 a 2019 juntando dinheiro para montar... 2013 a 2019 juntando dinheiro para montar uma... Também pode ser chamado de fundraising. A gente... porque a gente era bootstrap. Começou todos os termos. Vamos lá, fundraising, bootstrap. Porque só é startup se tiver termos em inglês e siglas difíceis também de compreensão. E que falam errado a letra aqui, não é KPI, é KPI. Isso aí. Não existe a letra Q. A letra K. Mas eu comecei... Então, de 2013 a 2019, a gente juntou dinheiro, montou uma escola linda, maravilhosa, em 2020, janeiro de 2020. E aí, em março, veio uma pandemia global. E a gente se ferrou. Bem na minha vez. Bem na minha vez, exatamente. O ano que eu achei que agora vai, né? Uhum. Não foi, mas tudo bem, faz parte. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu falei com um amigo que trabalhava nessa área e ele falou, cara, tu tem que montar um pitch. O que é pitch? Aí eu só lembrava da cantora, né? Mas o material eu não sabia. Daí eu fiz o que muita gente faz, né? Fui no Google, o que é um pitch. Uhum. E aí eu vi todos os vídeos do que é um pitch e entendi mais ou menos o que é um pitch. É uma apresentação da empresa, da tese do negócio, né? Qual é a minha tese para resolver aquele problema, né? As startups, elas partem, depois de muitos anos eu aprendi de 3 premissas, que é... Eu vou anotar. Vamos anotar aí, eu vou aprender. Augusto sabe isso. Eu sou bom. Se ela resolve uma dor real, a dor do cliente, que o Dado Schneider adora falar, como vocês sabem. Eu odeio essa palavra. Se ela tem uma... Tem uma necessidade. Eu vou mudar, então. Uma necessidade grande de muitas pessoas. Algum desejo das pessoas. Né? Se tu tem... E se é grande, né? Se é um mercado grande. Se tu tem uma tese única para resolver esse problema. E se tu é a pessoa certa para resolver esse problema. E muitas vezes, quando eu ia apresentar o pitch para... muitos investidores, eu percebia que eu não mostrava bem uma dessas 3. Uma dessas 3. Para uma... eu mostrava que existia um problema grande, no mercado grande. A minha tese não parecia meio única, parecia que já tinham coisas iguais. E o cara tinha dúvida se eu era o cara certo para resolver aquele problema. Por isso que quando o investidor avalia uma startup, uma das coisas que ele avalia é o time. Né? Quem são as pessoas que vão fazer aquilo. Porque às vezes o cara tá num mercado gigante, ele tem uma tese que parece fazer sentido, mas ele é ruim. Né? Ou ele tem uma equipe pequena, ou uma equipe que não tem experiência. Ou ele conhece pouca gente. Né? E aí, nesse final aí do ano de 2020, eu comecei a apresentar o pitch, né? E estruturar ele para alguns amigos, que aí eu aprendi que o primeiro investimento de startups... São os 3 Fs. São os 3 Fs, que é? 3 Fs, Vem do inglês. Family, Friends and Fools. Né? Seria otários. Como eu não sou da família do Rafael, eu tenho 50% de onde eu entrei. Pode ser 2 Fs. Quase gabaritei. FF, tu é FF agora. E aí, eu lembro como se fosse hoje que uma dica que eu peguei nesse vídeo do YouTube... O cara falou, faça uma lista dos seus amigos que você acha que tem dinheiro. E aí o primeiro da lista, Guto Rocha, né? Óbvio. E que talvez teriam interesse nisso. E apresente para eles sem compromisso.
pergunte para eles o que eles acham ao final da sua tese e não pede dinheiro. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Quem pede dinheiro não ganha dinheiro. Quem pede o conselho ganha dinheiro. E, cara, é incrível como isso acontece na prática, assim. Todas as vezes que eu falei, cara, o que tu achou? O cara falou, cara, achei animal, quero entrar nisso aí. Né? Então, e o primeiro cara que eu apresentei foi Marcelo Pacheco. Vocês conhecem? Foi Gênio. Vice-presidente da RBS na época, trabalhou no Facebook, hoje é CSO, que é CSO Chief Sales Officer da Eletromídia. Que vem a ser a maior empresa de mídia out of home das Américas. E aí, eu lembro que tinha 14 slides. É o diretor comercial. Na verdade, ele é o chefe. Fazendo só de provocação, tá? Na verdade, ele é o chefe. Ele comanda os diretores comerciais. Porque isso é uma outra... Tá, ok? Já nós vamos entrar nesse assunto da eu acho que uma das coisas que caracteriza a startup é ter uma linguagem própria. Porém... É que nem advogado. Cria um idioma que daí precisa ter gente daquela formação para traduzir para nós normais. O CEO da empresa... Sou professor de comunicação, tá, pessoal? A mensagem tem que ser clara para o receptor. O CEO da empresa de um funcionário só, ele acaba não tendo como ser o CEO. Mas tá cheio de gente que é CEO. Eu gosto que o cara é founder e CEO. Ele é Alexa. Ele tem alguém que mandar. Pelo menos ele tem alguém. Mas o ponto é... A estrutura de uma empresa do tamanho da Eletromídia, com a quantidade de áreas de negócio, geografia e tal, é literalmente o que demanda esse tipo de cargo, porque são cargos estatutários, tu tem que reportar para o conselho, para os acionistas. Mas é legal a gente entender o porquê que eles usam e por que às vezes parece meio pedante uma estrutura tão pequena o cara se dividir dessa forma. Mas acaba virando terminologias que vão se incorporando ao mundo dos negócios e tem 3 pessoas na sala para fazer a empresa e é tudo C-level. É isso aí. C-level é o nível de diretoria. É o maior nível. É o C, né? Do Chief. Então é o CEO, CMO, marketing. É que é engraçado que no Brasil finance. É série A, série B e série C, né? O C-level, né? Seria... Ninguém nunca parou para pensar nisso. Devia ser o A-level. Né? Mas aqui é o C. É o C de chief, chefe. É que isso foi institucionalizado no Vale do Silício, né? C de... Essa linguagem, eu acho que ela é mais anterior do que o Vale do Silício. Não, sim, eu digo foi explorada. Ela foi consagrada mundialmente agora para startup. Isso que eu quis dizer. Se vocês me permitem uma análise, eu acho que o termo CEO ele ganha outro aspecto após o filme A Rede Social. Quando o investidor, se eu não me engano, é o cara que fundou o Napster, ele tem uma conversa com o Zuckerberg no filme, que é romantizado, né? Aquele diálogo, e ele faz o Zuckerberg criar um cartãozinho de visitas que ele fala I am CEO, bitch, né? Então, eu sou o CEO, uma tradução, mas um cara desprezível. Seu desprezível. Então, ali, tu tem uma popularização desse termo CEO. Mas o jornalismo de negócio, ele também faz com que a gente repita CEO, CEO, CEO. Isso é muito bom, Lado, porque muitas vezes as pessoas vão ouvindo as coisas e não têm a menor ideia do que estão falando. A diferença entre o presidente e o CEO dá para ser os dois, ou é a mesma coisa os dois? Não, não é, mas isso não é a conversa de hoje. Não, mas é chefe de Estado, chefe de governo. Exatamente. E aí é mais difícil. Tudo isso porque eu falei que o Marcelo Pacheco era CSO da Eletromídia, ele foi o professor do nosso podcast. Nossos almoços. A gente tinha 13 slides, eu tinha 13 slides, e no 7º ele falou, cara, eu tô dentro. Tinha 13? Ele falou, tô dentro. Ele falou pelo negócio ou por ti? Por mim. Porque aí eu falei assim, cara, mas deixa eu terminar. Ele disse, não, cara, eu acho que vai dar certo. Eu acho que tu vai conseguir fazer esse negócio virar. E aí, porque eu confio em ti, né? E aí não, beleza, ele disse, mas continua aí, mas só quero te dizer que eu tô dentro. Daí eu... Posso te fazer uma pergunta desses 3 aí, que eu acho que pegou o ponto... Não é o mais importante dos 3? Claro. Claro que sim. Sabe por quê? Eu vejo assim, ó, uma pessoa que fez vários gols de bicicleta ao longo da carreira, tá? Se ela reunir Family, Friends and Fools, tá? Os 3 Fs. Passar o chapéu. Na edição é o seguinte. Planeta. Tá, mas é o Guto que teve essa ideia, eu vou pelo menos ouvir. É isso aí. Eu acho que dos 3 é disparado. É isso aí. Entre dor,
tese única e pessoa... E aí eu apresentei para ele, apresentei para o Guto, apresentei para mais 6 pessoas e todas entraram. Então a gente fez uma captação de anjo, né? Que de novo nem sabia o que era. E aí foi engraçado porque isso é muito do meu perfil, né? Primeiro eu faço, depois eu vou ver como é que estrutura, né? E aí eu tinha que fazer o contrato, né? E aí eu falei pra Ju, né, que é minha sócia, e falei, vamos no Google lá, deve ter um template de contrato de investidor de startup. Aí eu vi que era bem mais complexo do que parecia. E aí eu conheci a Carol da PSS, que é a nossa advogada até hoje, que nos mostrou que era bem mais complexo do que parecia. Só que isso também foi curioso, cara, porque a gente investiu muito tempo no contrato e 70% dos investidores que falavam que ia entrar, eu mandei o contrato, eu tenho certeza que o cara não leu até o final. De novo, confiando em mim. Né? Só ele falou, não, me manda aí. Teve um deles que é um amigo comum entre nós aqui, que ele falou, cara, não li, mas me manda o link aí que eu assino aqui agora. Né? Não estou dizendo que isso é certo, mas eu acho que isso passa pelo que a gente acabou de falar, que é a confiança que o cara tem em mim, né? E acho que aí a gente fez a primeira captação e aí eu comecei a entender como funcionava esse mercado, né? E aí tem um livro que hoje em dia os caras falam que é ficção, mas na época era a bíblia de quem tinha startup, que é o Blitzscaling, que basicamente ensina que tu precisa pegar dinheiro do mercado para crescer muito rápido, diferente de uma empresa tradicional que tu monta... Devagar e sempre. Tu monta a empresa com o dinheiro que tu tem. Base sólida. Aí mês a mês tu tem lucro, aí tu investe e tal. O mercado de startups naquela época, ele se valia da ideia de que quem crescesse mais rápido ganhava. Então, para te crescer muito rápido, tu tem que ter dinheiro, funding, né? Então, são pessoas ou empresas que vão colocando dinheiro nessa startup para ela crescer muito rápido. Eu tenho problema com isso, Dado. O quê? Porque eu fico pensando o seguinte, quando o cara abre uma mineradora, o cara faz um blitzscaling. Primeiro ele bota o dinheiro. Ele não vai ter retorno aos pouquinhos para conseguir fazer. Eu fico pensando quando o cara construiu a Harrods, que é aquela icônica loja de departamentos em Londres. O cara não foi fazendo uma lojinha pequenininha, aí depois abriu uma maior, aí depois um pouquinho maior, não sei o quê. Não, o cara vai lá e bota uma loja gigantesca. Isso é colocar dinheiro na frente. Acho que a única inversão que existe no mundo das startups é aonde o cara aloca o dinheiro na frente. E a maior parte, e aí isso é um dado, eu já fui pesquisar várias vezes sobre o quão fidedigno é esse dado, mas eu não achei tantas fontes assim, mas é de uma empresa de investimentos no Vale do Silício que fala que 40% de todo o dinheiro de venture capital, que é o capital de risco que é aplicado em investimento de startups, ele foi parar na mão do Google e do Facebook. Em aquisição de usuário. 40% de todo esse Porque dinheiro. tem que crescer muito rápido. Né? E aí a gente começou a ver fenômenos, por exemplo, no mercado de fintechs, que são as startups para o mercado financeiro, que o cara começou a dar cartão de crédito com R$100 de limite para inadimplente. Porque ele precisava crescer rápido. Então ele começou a fazer um monte de anúncio lá, o Dado Schneider, aqui ó, clique aqui, faça um cadastro e ganhe um cartão de crédito com R$100 de limite. Tá me associando ao cara que é de implante. Isso. Tá usando meu nome. É só um exemplo. Eu acho que ele tava querendo falar que esse era o KPI. Aí o Dado foi lá, colocou seus dados, o cara botou na planilha do Excel mais um usuário, sou muito bom. O Dado ficou feliz porque ele ganhou R$100, torrou os R$100, não vai pagar e só ferrou a inadimplência do país. Tem um processo rolando nos Estados Unidos do JP Morgan contra uma startup que eles investiram, cujos números eram falsos. Bom, mas de usuários. Aí é fraude. Pois é. E aí, no universo das startups tem até filme. Não vi. Mas o filme da Teranos, eu acompanhei só a notícia, né? Que é uma das startups clássicas que foi fundada por uma mulher e tinha o objetivo de fazer um exame de sangue com pouquíssimas gotas de sangue, né? Acabou virando um dos maiores fakes, fiascos do mundo de venture capital, porque muita gente entrou, embarcou, colocou muito dinheiro. Cara conceituado. E a pessoa certa. Então, era a pessoa certa, o problema era real, Dado. Porque um exame de sangue desses que você vai fazer aqui no Brasil, seu médico pede, se você tiver um plano de saúde, você vai lá no laboratório e faz, e parece um procedimento comum. Nos Estados Unidos chega a custar $600. Meu cardiologista se mudou para Portugal, voltou de Portugal para cá, e falou, aí, como é que tá? Você quer? Ele, fiz meus exames aqui, por quê?
Não, porque esses exames que eu te peço lá em Portugal é 600 euros. Então, assim, é um problema real, grande. Ela tinha as credenciais, né? Se eu não me engano, é Elizabeth Holmes o nome dela. Ela tinha as credenciais para fazer isso. E aí tem um outro ponto que a gente tá falando de pessoa certa, depois vale a pena a gente explorar, que é o Rafa conseguiu... Como que o Rafa conseguiu essa credibilidade? Esse é um ponto. Né? Muitas pessoas têm essa credibilidade para conseguir levantar recurso de risco baseado em por quais lugares eles passaram. Do Ou ponto de vista por feitos realizados, entendeu? os feitos realizados, eles fazem valer mais ainda. Mas A própria Quando o cara não trajetória fez da pessoa nada. respeitável. quando o cara não fez nada ainda, ele só estudou, aí tem uma outra discussão, que é quanto por cento do dinheiro de capital de risco vai para a mão de um grupo muito limitado de pessoas que passaram por determinadas escolas, normalmente nos Estados Unidos. Né? Stanford. E Harvard. Mas o ponto é, ela reuniu os 3 pontos, mas era um golpe. E aí serve um pouco para ilustrar como às vezes esse universo nos cega. Porque a gente usa todas essas terminologias bonitas, o CEO, o fundraising, que é levantar dinheiro e tal, e acaba criando um grande... A gente acaba contando uma história bonita que as pessoas se apaixonam. E aí, nessa época, eu percebi que a gente tinha que crescer rápido, né? E hoje eu entendo, né? 3, 4 anos depois que passou, o mercado mudou totalmente, porque a gente tinha naquela época uma alta liquidez. Vamos explicar o que é alta liquidez? Vamos. Pode explicar. O que acontece? O Rafa tá dando uma fotografia onde nós estamos nesse momento em 2020, início da pandemia. Tá? O mercado que a gente chama hoje de startups, ele é antigo. Ele deve ter ali mais ou menos 1980, quando começam a surgir algumas dessas terminologias, mas ele se populariza na década de 90. Então, quando a gente chega em 2020, não é mais um negócio novo, já tem 30 anos e a gente já viu várias startups abrindo capital, tudo isso. O que separa os anos 90 no Vale do Silício para os anos 2020 no Brasil? Foi só em 2020 que o Brasil alcançou uma taxa de juros parecida com o que existe nos Estados Unidos. O que acontece? Se tu deixar o teu dinheiro parado hoje, ele vai render provavelmente uns 12% ao ano. Então, tu deixou R$1 milhão, no final do ano tu tem 1.120.000. Pô, tu ganhou 120 mil deixando teu dinheiro parado. Quando a gente bateu a pandemia em 2020, foi toda aquela complexidade financeira e ninguém sabia o que ia fazer e nem como é que tu poderia prever o dinheiro. A nossa taxa de juros, que é organizada pelo Copom, que é a taxa Selic, ela chegou, se não me engano, a 2,3%. Então, o cara deixava R$1 milhão aplicado e no final ele ia ter R$1.025.000. Como a inflação ela era maior do que 2,5%, ele deixava o dinheiro parado e ele tinha o dinheiro valendo menos, que é exatamente o que acontece em vários países da Europa e tinha a possibilidade de acontecer nos Estados Unidos. Eles não tinham a inflação, mas eles tinham essa taxa de juro muito baixa. Então, o dinheiro parado perdia valor. Eu lembro eu aprendi isso com a professora Patrícia Palermo, tua colega lá da SPM, nas aulas de macro e microeconomia, também o professor Fábio Pesavento, e eu lembro deles falarem isso, e eu achava ficção. Né? Como que o dinheiro vai ficar parado e vai valer menos? Né? Da onde? Onde é que eles estão tirando essa ideia? Em 2020 aconteceu. Então, o que aconteceu? O mercado, ele ficou com muito dinheiro para se investir, que é o que a gente chama de liquidez. E aí, aconteceu uma coisa complexa, que é aonde eu vou alocar o meu recurso? E muita ideia ruim, Ganhou dinheiro. com um time ruim, Muito ganhou dinheiro. Mas ganhou dinheiro por quê? Pelo mérito de estar pronto na hora certa. E quem investiu errado, investiu pela incapacidade de conseguir prever ou analisar se era certo ou errado o investimento. Por isso que a gente não pode esquecer que em inglês a gente chama de venture capital. Em português a gente traduziu para capital de risco. Mas eu sempre gosto de falar que em inglês o risco vem primeiro que o dinheiro. Então, o venture capital, ele é um dinheiro de risco. Porque a maior parte das startups não vão dar certo. E a maior parte do dinheiro vai ser perdido. Isso já é estipulado, já, né? A maioria tem uma média de 10-1, né? É estatística. Tu investe em 10 e uma vai dar certo, só que essa que deu certo paga a conta das Que nem 9. jogador de futebol, o empresário banca
vários menininhos, o que estourar... Ô, Dado, eu já posso começar a desmistificar algumas coisas ou eu seguro um pouco mais? Não, isso é... Ele Mas, que tá... mas aí, Tá. pegando esse gancho, Eu tô de aluno aqui. Guto, tu que investiu, né? Por que tu investiu? Eu investi por filosofia. Eu participei de um evento uma vez, um Web Summit, e eu gostava muito de participar do Web Summit lá em Portugal. E primeira vez eu ouvi um cara falar sobre consumo e tal, e tava o presidente da Embraer, empresa brasileira, né, de aviões, e o CEO novo do Uber, né, o Dara. E eu conheci o trabalho do Dara quando ele estava no mercado de turismo, ele era CEO da Expedia. E aí o cara falou um monte de coisa e eu fiquei pensando, caraca, velho, eu sou um hipócrita, porque eu fico ouvindo isso aqui, eu convivo dentro dessa visão de uma economia compartilhada e tal, e tenho um carro, que eu uso ele menos de 1% do tempo. 2017, eu voltei, vendi meu carro em 10 dias. E de lá pra cá eu não tenho mais carro, às vezes eu uso o da minha esposa, né, porque o carro a gente usa pro nosso cachorro, em primeiro lugar agora pro Santiago. E não pode mudar o modelo do carro, que é o único carro que o Guga se sente confortável. O que Guga é o cachorro. É o cachorro. é o cachorro. Isso, o Santiago é o nosso filho. O Guga é o mais velho. E aí... Mas o carro é em função do cachorro? Exatamente. Novos modelos, Júnior. Como é que te chama, Dado? Eu sou um pai de pet. Pai de pet. Pra quem Só já pra quem assistiu assistiu. palestra do Dado. E aí, eu fui outra vez para o evento e assisti uma palestra. E aí o cara me disse pra mim e para outras 80 mil pessoas. Não me diz no que tu acredita, sabe? Esse negócio de propósito. Isso aí, né, Ai, que bom. não me fala isso. Ai, Me diz aonde tu aloca o teu dinheiro. Aí eu... Aí pegou no coração não tava do esperando Guto. isso aí. Porque como é que a gente se comporta? A gente acredita, né, num mundo melhor. A gente acredita que o mundo tem que ser mais sustentável, mas aí a gente vai lá e compra ações de empresas que não estão nem aí com isso, porque elas vão dar dinheiro. Tá, então beleza. Tu acredita nisso, mas tu coloca o teu dinheiro em coisas das quais tu não acredita com o único objetivo de aumentar o teu patrimônio. Então tu é um hipócrita. Então eu sempre tento buscar ser menos hipócrita dia a dia, né? Naquele dia eu consegui. O que eu fiz? Mudei o meu tipo de investimento e passei a investir em coisas que eu acredito. E aí foi no pior momento possível para tomar essas ideias, mas tudo bem. O ponto é que eu tô em paz comigo mesmo. Mas eu comecei a abrir a cabeça para investir em ideias e principalmente em pessoas. Por isso que eu acho que o ponto de quem faz é fundamental. O mais importante para mim era saber que eu ia, além de investir, ia estar do lado para ajudar a cometer menos erros. Porque alguns erros... Novos erros. O objetivo é que a gente cometa sempre novos erros. Os que eu já cometi não preciso. Foi por isso que eu investi. Aí quando veio a ideia do Rafa, eu olhei, meu Deus, isso tá muito mal acabado. Mas eu gosto do Rafa. E nós vamos fazer isso junto. A tese tava... Não, hoje tá bem melhor. Não, o time, e eu acho que a motivação do time estavam certas. Mas do ponto de vista de modelo, tava tudo errado. Mas tem uma outra frase no universo das startups, que é, se você não sentir vergonha do produto que você lançou pela primeira vez, é porque você lançou tarde demais. E isso eu já tinha visto também. Eu vi startups que lançaram tarde demais e perderam todo o timing de conseguir se desenvolver. Mas aí comecei a ir pra São Paulo. Eu não vou prestar atenção para os próximos 10 minutos, eu tô pensando. O que nessa aconteceu? frase. Tem coisas que eu devia ter lançado, não lancei. Eu sabia Mas que era ainda isso. tem novas para serem lançadas. Sim, mas tem coisas que... Não é o livro, é outras coisas. São outras coisas. E aí eu descobri que existiam fundos de investimento em startups bem consolidados no Brasil, inclusive com vários cases de sucesso de ter investido em startups que deram muito certo. Uma delas é a RD Station, né, que eu acho que é um grande exemplo aí no Brasil, que foi vendida por 2 bilhões de reais para TOTS, que foi criada em Floripa, num mercado que já tinha um grande líder, que era a HubSpot, né? E o André até fala isso em um podcast que eu ouvi, que ele entrou justamente entendendo que o mercado era imenso e o HubSpot não estava olhando para o Brasil, que é um mercado imenso, né? E aí eles começaram a crescer, enfim, virou um case, né? E aí esses fundos de investimento, eu comecei a... Tá, mas como é que eu falo com esses caras?
E aí eu vi que era bem mais difícil do que eu imaginava falar com esses caras. Porque ele era os donos dos cheques, né? Então, basicamente, pessoas, empresas... Explicar pra geração Z o que é cheque. Cheque era uma coisa de papel. Não, e até hoje a gente fala assim... Cheques é o Pix analógico. Porém, sem a confirmação de que recebe. E aí, cara, eu acho que eu fui meio que aplicando o que eu apliquei a vida inteira, né? Cara de pau. Então eu chamava os caras no LinkedIn. Eu preciso botar um cara de pau, não no mau sentido. Sim. Tá? Porque cara de pau pode ser Não, um salafrário. Tá? Cara de pau é assim, é não ter vergonha de... Isso que tu falou me fez lembrar, um dia eu dei uma palestra na OAB. A mãe do Nizam, a dona Esmeralda, quando eu fui pra Bahia, eu convivi muito com ela, ela dizia assim, meu filho, sempre bata na porta, mas nunca deixe de entrar. Olha aí. Mas seja educado, entendeu? Então, não foi o cara de pau com cara de pau... De ir atrás. Com educação, de vai atrás. E isso aí que tu falou me fez lembrar que eu dei uma palestra na OAB. E o nome da palestra era Até Onde Sua Cara de Pau Vai Te Levar. Aí a pessoa que foi o mestre de cerimônias falou, então, doutores, o título da palestra quer dizer... Ela fez toda uma explicação. Isso que eu tô explicando aqui. Para os caras, né, me ouvirem com o coração aberto. E a palestra foi super boa, o pessoal gostou. E aí, cara, fui atrás, só que eu vi que era muito mais complexo, né? Porque esses caras, esses fundos, né? Como o Guto falou, já existe uma institucionalidade desse mercado que se investe normalmente em pessoas que estudaram em faculdades específicas, que moram em lugares específicos, que têm uma experiência específica. E um investidor uma vez me falou, quando eu questionei ele isso, porque na época, acho que, sei lá, 90% dos investimentos que foram feitos naquele ano foram em startups paulistas. Uhum. E aí ele falou, cara, a maioria dos fundos está aqui para ganhar dinheiro. E não para fazer bem pro país, né? E a gente estatisticamente vê que os caras daqui são mais preparados. E aí Os de São Paulo. Os de São Paulo. Sim. Porque estudaram em faculdades, não sei o quê, e o inglês, e convivem com pessoas, não sei o quê, darará. E aí eu voltei para Porto Alegre e pensei, cara, agora eu tenho dois caminhos. Vou me mudar. Não, eu tenho dois caminhos, né? Que é fazer o que eu sempre fiz a vida inteira, que é correr 10 vezes mais do que os caras que eu tava competindo. Ou reclamar, né? Tipo, dizer, cara, não, isso não é justo, é ruim, é difícil e tal. Hoje em dia, eu acho que isso mudou um pouquinho, não muito, mas mudou um pouquinho, porque eu comecei a conviver com eles, né? E boa parte dos das startups que deram certo no Brasil, o fundador é engenheiro, sabia disso? Porque... É a profissão que mais tem CEOs. Uhum. E aí teve um evento que Os melhores caras e mulheres de marketing que eu conheci tiveram formação de engenheiro. Eu gostaria de ter tido formação de engenheiro. No Chile, só por curiosidade, o curso de administração chamado de engenharia comercial. E eu fui professor na cidade do Porto, da Universidade Fernando Pessoa, de publicidade, mas o curso se chamava engenharia publicitária. Porque daí tu faz toda aquela base de cálculo, né? Porque no fim do dia, a maior parte dos negócios dão errado, porque as pessoas não sabem fazer conta, né? Aí eu fui num evento de startup em São Paulo, e aí com outras startups e fundos, e aí eu comecei a conversar com os caras antes de começar as startups. E o cara já tinha trabalhado no Google, na Ambev, não sei o quê, tinha feito intercâmbio não sei aonde, e tinha feito uma pós-graduação em Stanford. E esse cara que eu tava competindo para ganhar um cheque. E aí eu vi que era muito mais complexo. Ou ele ou eu. E aí, Rafa, tu acha que ele estava mais preparado que tu? Acho que não. Assim, do ponto de vista técnico, talvez sim. Mas do ponto de vista de conhecer pessoas, eu acho que conhecia mais que ele. Tá, mas... Não entendi o que tu conhecia. Eu também não entendi. Assim, como é que eu posso dizer? O conhecimento dele técnico, de administração, de tecnologia, era melhor que o meu, porque ele teve a oportunidade de estudar em outros lugares. Mas a minha experiência prática de vivência no mercado era maior que a dele. Uhum. Pelos lugares que eu já trabalhei, pelas coisas que eu já passei, né? Enfim. Só que para o investidor parecia mais... E essa diferença entre vocês era detectável pela plateia? É que assim, é muito rápido, né? Tanto que inventaram o elevator pitch, né? Que é tu fazer rápido e tal. Fazer uma apresentação na duração de um trajeto do elevador. E aí eu aprendi com outro cara de fundo, ele falou assim, cara, se tu tem 1 minuto,
tu nunca vai conseguir explicar a tua empresa. Então, o que tu tem que fazer é deixar o cara curioso para saber mais. E aí eu, aprendi uma coisa, né? Que quando tem pouco tempo, tu não consegue explicar, mas tu consegue deixar a pessoa curiosa, né? E aí eu comecei a testar frases de 1 minuto para ver quando eu deixava o cara curioso. Fazia teste AB, né? Então eu falava tal coisa e o cara, legal, boa sorte. E aí eu comecei a falar outras coisas, o cara, mas como assim? Me conta mais. Daí eu disse, vamos agendar. Que o meu texto estava certo, né? Mas isso me fez, foi bom, eu não consegui investimento desses até agora, né? Desses fundos, mas comecei a me relacionar com eles, né? E comecei a aprender e ver que era muito mais complexo do que parecia fazer uma startup funcionar. Então, né? numa próxima rodada, quando tu receber investimento, já é com pessoas que tu conhece. Com certeza. Que te conhecem. E que me conhece e convive comigo. E o cara que chegar pra concorrer contigo, do nada vai olhar e falar, o cara é amigo deles. Bem na minha vez. Só que dessa vez deu certo. E aí eu comecei a fazer coisas que eu fazia antes, né? Tipo, eu peguei o nome dos 10 caras principais de fundo no Brasil, criei um alerta no Google, tudo que saía dos caras na internet eu recebia um e-mail me avisando e eu ouvia e lia tudo que eles falavam. Sabia tudo da ficha deles. E aí, a vida inteira como... E esses caras, quando eles participavam de podcast, por exemplo, quem entrevistava, eles sempre perguntavam a mesma coisa. Né? Tipo, o que tu avalia quando tu vai investir numa startup? O que é uma startup boa? O que é uma startup ruim? Eu ficava lá anotando. E isso fez eu ir melhorando o meu pitch. Até o dia que eu cada vez que eu mudava, eu contava versão 2, versão 3, versão 4. Tu contava pra eles? Pra mim. Eu tenho uma pasta lá, 43 versões eu tenho do meu pitch. Que eu ia melhorando a cada coisa que eu ouvia, né? Então o cara falava... Hoje o pitch é de 4 horas e meia. Hoje o pitch é uma série. Ao contrário, ele é mais... Não. Quem já ouviu os nossos outros episódios sabe que precisa de muito tempo para ser sucesso. Se eu tivesse mais tempo, eu faria mais curto. Exato. Hoje tem 7 slides lá. E eu ainda acho que é muito, tô tentando excluir um. Então, eu acho que conviver com esses caras... E hoje eu falo isso para amigos que têm startups. Falo, cara, olha o fundo como um cara que vai te dar uma consultoria grátis até investir. Então, eu tenho caras como o Pedro Van Gertner, da Ace, o Edson Rigonati, da Astela. A Astela é o fundo que investiu na RD, na Salve, na Omni, em vários outros. Que os caras, quando eu cheguei neles, foi muito difícil. O Rigonati eu consegui por causa do Gui, né? Do BTG, que foi... Nosso amigo Guilherme. Que fez a ponte lá. E aí... Também investidor no share. O Rigonati foi bem... Quando acabou, assim, ele falou, cara, gostei de 10%. Acho que tem potencial nos 10%. Agora eu vou te fazer ver por que os outros 90% não fazem o menor sentido. E aí o cara foi me explicando, me deu uma aula ali, eu gravando, né? Até hoje eu ouço as aulas dele, que ele falou pra mim. E da última vez que eu falei com ele também, e aí ele vai me dando desafios, né? Ele fala, cara, isso aqui, esse 10% ele tá aqui... te amestrando. Tu precisa chegar nesse... Vai chegar a hora. Porque assim, só que esse mercado mudou muito, né? Dos últimos 2 anos. Esse é o reporte histórico. Agora volto pro reporte histórico. Porque... 2020 o juro era 2%. Quanto que é o juro agora? Acho que é 11,25. 11,25. Voltou. Vamos confirmar, deixou mas acho que é isso. Parado. Sobrou 100 e poucos mil depois de um ano. Logo, por que eu vou arriscar? Recua. 11,25. Por que eu vou arriscar em investir na ideia do Rafa? Se eu ficar parado, eu vou receber 11,25. Então, na alocação de capitais, os caras dos fundos, eles têm que pensar o seguinte. O cara que botou dinheiro no Venture Capital, ele tem que retornar num capital de risco, ele tem que retornar o dinheiro numa taxa que seja acima de 11,25% ao ano. Porque se ele não fizer isso, era melhor ter deixado o dinheiro parado. Aí aquele cara que está ali, escolhendo aonde vai investir, ele não está fazendo o trabalho dele. Então, para ele fazer o trabalho dele, o retorno tem que ser maior do que 11,25% ao ano. E hoje está mais difícil, porque quando era 2% ao ano, cara, qualquer coisa que tu fizesse que não desse muito errado, estaria valorizando. Então o mercado volta a ser muito competitivo. E aí, por que nos Estados Unidos tem mais investimento do que aqui? Porque lá a taxa de juros continua sendo muito baixa. Então países que têm taxas baixas ou negativas tendem a ter maior apetite ao risco. E aqui a gente tem um apetite menor. Logo, bem na vez do Rafa, a vida dele ficou mais difícil, porque fechou
a janela desse investimento com menos critério. E eu aprendi uma coisa com esses caras também, que eu acho que é ensinado ao contrário no Brasil, que é pensar em médio e longo prazo. É muito difícil, né? A gente sempre pensa curtíssimo prazo, né? E eu lembro que em janeiro do ano passado, eu falei com o Rigonati, ele falou, cara, esse é o ano da sobrevivência. Foca tua energia em sobreviver 2023 e em 2024 vai começar a melhorar. Só que ele falou isso em janeiro de 2023. E é uma coisa que tu não tá acostumado a olhar dessa forma, né? Eu disse, não, cara, como assim? Recém começou o ano, tu já tá falando. E o cara tem todos os dados possíveis para me falar isso, né? E aconteceu o que ele falou. Tanto que em setembro eu falei com ele, setembro do ano passado, ele falou, tamo vivo. Daí eu estamos vivos e consegui crescer um pouquinho ainda. Firme e forte. Daí ele falou, segue aí que o mercado vai voltar e vai voltar para os preparados, que foi uma coisa que o Guto falou que me chamou a atenção. Os preparados é muito bom. Porque uma coisa que um cara que eu conheci também, tive a honra de conhecer, que foi o Romero Rodrigues, que vai estar no Gramado Summit, 10 a 12 de abril, lá em Gramado, no evento, que é um dos principais caras de Venture Capital no Brasil, fundou o Buscapé, né, e vendeu depois para um fundo americano, e depois investiu em série em várias startups que deram muito certo. Tive a oportunidade, né, de falar com ele, né, o fundo dele e tudo mais. E eu conversei com ele num evento, né? Ele estava lá e ele falou, cara, a gente... não é que a gente parou de investir, é que os investidores, os caras que botaram dinheiro no nosso fundo, pediram para a gente ser mais criterioso, para a gente analisar um pouco mais. Porque quem que bota dinheiro no fundo são pessoas que têm muito dinheiro, empresas que têm muito dinheiro, na mesma lógica do que o Guto falou, né? E às vezes outros fundos, né? Que a lógica do dinheiro é o seguinte... A pessoa física tem o dinheiro, mas aí ela aloca junto com outras pessoas que criam o fundo. Os maiores fundos do mundo são fundos de pensão de aposentados do Canadá. Então, muitas vezes, é a tomada de decisão deles lá que impacta grandes investimentos no mundo. Outros fundos que têm muito dinheiro são fundos soberanos, que é o dinheiro do país, que é organizado e investido para que retorne dinheiro para o país para pagar a taxa de juros. A gente ouve falar muito do Mubadala, que é o fundo soberano de Abu Dhabi. Tem o outro fundo, daqui a pouco eu lembro o nome, que é o fundo que investiu na Netshoes, que é o fundo soberano de Singapura. Então, vários desses países têm fundos soberanos e fazem investimento, e aí eles vão dividir o dinheiro. X% eu vou botar no investimento mais comportadinho e X% eu vou botar de risco. Esse de risco eu vou botar na mão do Romero Rodrigues, nesse fundo que ele fez com a XP, porque eu conheço o Romero, sei da trajetória dele. O outro eu posso botar no Astela, que quem toca é o Rigonati, né? O outro, qual foi o... Tu falou 3... Pedro Van Gertner da Ace. Da Ace. O Pedro foi teu colega Querido colega como professor da SP. O Pedro é um gênio. E ele... É um gênio. Ele começou como aceleradora, né? Depois que ele evoluiu para fundo. Daí isso aí é outra... Os níveis de desenvolvimento e tal. Então, dessa lista do Rafa aí, os grandes nomes do Brasil, acho que eu só adicionaria Júlio Vasconcelos, também, do Canary do Atlântico, que foi o cara que criou o Peixe Urbano. E aí tu tem os maiores nomes, né? Então, eu acho maravilhoso o trabalho que o Rafa fez, que foi... Ele não tinha nenhum contato, mas ele chegou e hoje ele se relaciona com os grandes nomes. Mas ele é mestre nisso. Exatamente. Agora eu conheço todos os grandes. Ele é mestre. Né? E foi curioso, né, esse período aí. E hoje eu acho que uma volta que o mercado fez, que é o ponto do que o Guto falou, não sei se é o que tu vai explicar agora, Guto, mas naquela época me pediam um crescimento de 20% ao mês. Essa era a métrica de uma startup de sucesso, que era a startup que estava crescendo 20% ao mês. E como é que tu cresce 20% ao mês? Com bastante dinheiro, que era o que muitas startups faziam, ou aquela startup que achou um jeito de crescer muito rápido, sem gastar muito dinheiro. E aí o Rigonati até faz a analogia, né? Que quando tu recebe dinheiro, tu monta uma estruturinha ali na terra para ver se tem petróleo. E aí tu vai lá e fura, consegue um pouquinho de petróleo, mas secou. Aí tu vai e monta outra estrutura, e aí tu monta outra estrutura, daí acabou o dinheiro, aí tu precisa de mais dinheiro. Aí é mais uma nova rodada de investimento. Então existem níveis de rodada, que é a rodada anjo, a primeira que eu falei, depois a pré-seed, que é pré-semente, depois seed, depois a seed, que é semente, e depois vem a rodada série A, B, C, D, E, F, né? E aí por diante. A cada rodada te pedem coisas específicas.
Então, no início, ele tem que ter uma tese, depois no seed tu tem que ter validado um pouquinho essa tese, aí na série A tu já tem que ter um crescimento considerável e assim por diante, e tem cheques específicos para cada uma dessas rodadas. O que aconteceu no mercado também é que nos últimos anos, a gente teve poucas startups que fizeram IPO, né, que é ir para a bolsa, né, para oferecer as ações da sua empresa, ou foram vendidas para empresas, e esse dinheiro não voltou para os investidores. Por não ter voltado para os investidores, também eles não investiram mais em startups. Então, o Rodrigo Bauer, que é um cara também, é um icônico aí desse mercado, me ensinou isso. Ele falou, cara, o início de 2024, se tiver novos IPOs nos Estados Unidos, como está previsto que tem, esse dinheiro vai voltar para os investidores, vai voltar para os fundos, vai voltar para o mercado e vai voltar nosso apetite em investir, né? Então, ele falou, hoje, se tu tivesse lá da maturidade que tu tem hoje, tanto da empresa quanto tu, sobre tudo isso que eu tô falando aqui, e fosse 2021, ia chover cheque para ti, né? Então, acho que tem também, quando a gente fala de startups, o momento do mercado de investir, né? A apetite, de fato. E aí, imagina, a Astela, o ano passado, se eu não me engano, eles analisaram 3.000 startups. E investiram em 3. 3. Então, tu imagina, e 3.000 startups que passaram pela primeira avaliação, né? Investiram em 3, né? E aí tem 5 que eles estão acompanhando. A gente é uma delas, né? E aí, de novo, vai para aquele ponto que eu falei, que eu aprendi com eles, de pensar a médio e longo prazo, né? Então, que é o que o nosso amigo Bush fala lá do Jogo Infinito, né? Que é o livro do Simon Sinek. Que o jogo, tu não ganha o jogo dos negócios, né? Tu precisa permanecer no jogo. Então, acho que eu mudei a minha cabeça de como eu vou permanecer por muito tempo nesse jogo, crescendo, claro, mas não tem fim, né? E no fim das contas, o que o Romero até me falou, ele falou, cara, depois que passar isso, vamos dizer que eu te dou um cheque de 10 milhões, tá? Eu preciso saber se, tu vai saber administrar esses 10 milhões. 2, se tu vai saber contratar 100 pessoas de uma semana para outra, porque tu vai ter que contratar um monte de gente. Esse cara que eu tô falando aqui, ele tem capacidade de contratar 100 pessoas na velocidade que o negócio precisa, ele vai saber administrar esse dinheiro. E o 3, que é o mais importante, e que é o que eu acho que agora, nesse período difícil que teve em 2023, os founders vão conseguir provar, que é como tu te vira na diversidade. Porque não é porque tu tem 10 milhões, o Rigonati fala isso, né? A planta morre com pouca água e com muita água, né? Então, como é que tu fez para se virar em 2023 sem investimento? Quais foram as coisas que tu fez? O que tu achou de solução? É isso que a gente quer ver. Porque lá na frente, tu vai ter um problema de uma empresa de 1.000 funcionários. Tu vai ter os problemas muito maiores, mas tu vai continuar tendo problema. Então, acho que isso foi uma coisa que eu aprendi também. Então, hoje, quando eu comecei a falar esse ano agora com os caras desses fundos, eu comecei a mostrar o que eu fiz para continuar no jogo. Né? Porque eles já sabem que a nossa tese é boa, eles já sabem que onde a gente atua é um mercado muito grande, eles querem continuar vendo se eu sou capaz de fazer uma empresa muito grande, né? O cara que foi o fundador da OMI, eu fui num evento só para falar com ele no final da palestra dele, porque ele foi uma das primeiras startups investidas pela Astela, né? E aí acabou o evento, ele tava saindo assim, daí eu falei, cara, 30 segundos, queria primeiro, tua empresa incrível e tal, amanhã eu tenho um papo com a Astela. E foi um dos primeiros investidos dele. O que tu me daria de dica para falar com eles? E ele falou, cara, qual é o estágio da tua empresa? Eu disse, a gente vai estar captando um investimento seed ainda. Ele não está avaliando o teu negócio. Ele está avaliando tu. Interessante. Essa é a dica que eu posso te dar. Sim, então, o negócio não está no tamanho. Porque assim, cara, ele falou assim, pensa que um cara como esse, como a Astela, ele já viu um negócio parecido com o teu 20 vezes. Então, assim, ele quer saber se tu é o cara. Se tu é o cara que realmente vai conseguir ter a capacidade de ir até lá na frente, né? Então, assim, fala do mercado bem rápido e depois traz as tuas ideias. O que tu já fez, o que tu tá fazendo. Para o cara ver a tua capacidade de vender, de atrair dinheiro, né? O Scott Galloway fala, né, que o CEO tem 3 funções, né? Garantir que a empresa sempre tenha dinheiro, contratar as melhores pessoas e pensar no futuro da empresa. E aí, eu entendi que é assim que eu organizo o meu trabalho hoje. Então, como eu vou garantir que a empresa sempre tenha dinheiro? Jogo infinito.
né? Como vou contratar as melhores pessoas? Eu tomo café com um monte de gente. E às vezes são pessoas que eu quero contratar e eu falo, cara, não tem dinheiro para te contratar agora, mas queria saber o que tu tá olhando para o futuro, o que tu tá buscando e tal. E em algum momento talvez a gente vá trabalhar junto, né? E pensar no futuro da empresa é analisar o mercado, estudar o mercado que a gente está. Então, essas coisas foram muito valiosas, né? De ter aprendido. E aí, agora, a gente está no momento do mercado que, obviamente, precisa crescer, continuar crescendo, mas precisa gerar caixa, né? Não é mais sexy tu queimar dinheiro como era antes. E esse crescimento, até eu fui num evento e perguntei pro... Como é que é o nome do cara do Peixe Urbano? Júlio Vasconcelos. O Júlio Vasconcelos, que o cara é inacreditável, esse cara. Ouçam e leiam tudo que esse cara fala. E ele foi o cara que trouxe o Facebook pro Brasil, né? Tu sabia disso? Claro. A gente fez eventos juntos, eles patrocinavam os nossos eventos. Ele morava no mesmo prédio do Orkut, Meu amigo. o teu amigo Orkut. E eu falei pra ele, cara, a gente foi educado no Blitzscaling, né? Crescer 20% ao mês, pegar dinheiro do mercado o máximo que tu puder para manter essa taxa de crescimento. E agora parece que o mercado virou e a gente quer startups que gerem caixa, mesmo que não cresçam tão rápido. É isso mesmo? E aí ele falou, cara, crescimento rápido sempre vai ser sexy. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Neste ponto aí que tu estava descrevendo até alguns minutos atrás, o que tu tem que criar que é de verdade, o que tu tem que criar que não é de verdade? Tá Como entendendo? assim? Não. De verdade. Novos cursos, tua empresa é uma empresa de cursos. Novos cursos, novos eventos, etc. Tá? Isso é de verdade. Mas tu não cria algumas coisas que é só para inglês ver? Tô falando dos meandros mesmo. Da coisa. Do pitch, tu diz? Não, tu tem que mostrar como é que tu sobreviveu 2023. Tá aqui. Tu é o cara, ok? Sobreviveu, tá. Tu tem que pensar no... Sim, entendi. Eu mostro... Como que a empresa fica, né? Jogo infinito. Tá, tu tá criando novos cursos, tá criando novos eventos, tá criando o que é de verdade e o que não é. São perguntando bastidor mesmo. São adjacências de receita, né, que a gente chama. Que é, hoje eu ganho dinheiro com isso, mas eu acho que a gente pode ganhar dinheiro com isso aqui também. São hipóteses, né, de coisas que a gente acha que também vai dar dinheiro. Só que isso também é relativo porque a maioria dos investidores de venture capital de fundo... são as vacas leiteiras, que estão assim gerando ali todos os dias. Mas eu acho que aqui também, se a gente botar dinheiro, né, só que esse também é o trabalho, né, de onde a gente vai botar o recurso que a gente tem, seja de pessoas e seja de dinheiro, né. Gastar dinheiro. E é uma coisa que todo grande investidor falou para mim, cara, eu acho que tá muito desfocado. Eu acho que tá fazendo muitas coisas. Tu tinha que fazer uma coisa só. O Rigonati fala, né? Que tem que começar pela Normandia pra te invadir né, toda a Europa. Desembarca na Normandia. E ele fala que tu tem que primeiro conquistar a rua que tu mora, depois o bairro, depois a cidade, depois o país e assim por diante. E tem muitas startups que querem já conquistar o mundo direto, né? Então, acho que isso foi uma coisa que eu aprendi da questão do foco, e toda vez que eu falo com ele eu sei que no final ele vai dizer que eu tô desfocado, independente do que eu tô fazendo, porque realmente, né, tu vai dividir energia com algumas coisas, e da última vez que eu falei com ele, ele falou, cara, essa é a vez que eu vi que tu tá mais preparado mais focado. E mais desfocado. Mais preparado e mais desfocado. Daí eu falei, cara, mas... fazer um monte de coisa. Eu falei, mas eu tive que fazer um monte de coisa, senão eu não ia sobreviver. Daí ele falou, eu sei, mas eu sigo te dizendo que tu tá desfocado. Daí eu disse, mas como é que eu vou ser focado e ganhar dinheiro? Daí ele falou, por isso que não é fácil. E aí eu aprendi a lição. Maravilha. E tu ia explicar aí, Guto? Não, eu queria fazer agora Nós temos 45 minutos. Nós ia fazer uma desconstrução um pouco das mais 5 para uma hora. E como a Mais gente... E como a gente dá nome diferente às mesmas coisas. Uhum. Então assim, vamos lá. O que é startup? Startup é levantar, né? Startup. Começar, né? Então, a gente usou esse termo de tô começando uma empresa para definir um grupo de empresas de base tecnológica que nasceram nas últimas décadas. Só que hoje, a maior parte das empresas que vão nascer são empresas de base tecnológica. Porque é muito difícil hoje tu fazer um negócio que não seja de base tecnológica. Então, a gente estava discutindo aqui, antes de começar, o que é uma startup e o que é uma empresa nova. Eu acho que é um bom ponto. Se tu criar uma empresa hoje com metodologias, tecnologias
e visão não atualizada, é só mais uma empresa. Agora, se tu cria uma empresa nova, tu vai usar metodologia e tecnologia nova. Se tu vai chamar de startup ou não, nenhum investidor deixou de investir numa empresa boa porque o cara não disse que era fundador de startup. Então, a terminologia, ela paira. Ela paira e tem um problema. Existem pessoas, muitas pessoas, que se apaixonam por isso. Pela terminologia, pela linguagem, pela comunidade e tal, e esquecem do quê? Do negócio. Excelentes empreendedores criaram startups fenomenais e não viveram esse universo paralelo aqui. Enquanto várias pessoas muito ativas... Que deram certo porque não ficaram inebriados, assim, hipnotizados. Não é que é por quê, mas fizeram sem estar envolvidos. E muita gente que ficou extremamente envolvido, talvez não tenha dado certo ainda, porque acabou desfocando, como o Rafa fala. A gente tem um amigo em comum, que é o Diogo Correia, lá da KPMG, que ele analisa os gigantes que estão emergindo, né? Então, os Emerging Giants. Invariavelmente, todo ano, quando acaba a seleção, eu sempre me surpreendo com os indicados, porque o Diogo faz um trabalho tão bom que muitas vezes ninguém ouviu falar dos caras. Por quê? Porque os caras estão fazendo, não estão falando. E muitas vezes a gente acha que o cara que mais fala é o que mais faz. Várias vezes eu e o Rafa conversamos e eu falo, cara, sabe, esse cara tá palestrando pela 10ª vez. Mas aqui. esse troço de falar muito, dar um monte de palestra também não é para levantar... Mas é que isso às vezes ajuda. Só que existe uma complexa... Não é fácil. Existe uma complexa equação que é o quanto que tu tá usando desse tempo que tu tá falando para conseguir levantar dinheiro e o quanto tu, na pessoa física, se apaixona. E esquece do business. O que o CEO E o quanto é ego, né? Levantar dinheiro, contratar as melhores pessoas e garantir que a empresa, o futuro da empresa. E garantir o futuro da empresa. Agora, um conselho, nas palavras do mesmo professor Scott Galloway, que até estava em Floripa recentemente e veio participar de uma palestra que o BTG convidou, e ele fala o seguinte: o conselho tem uma função, que se divide em 2 partes: contratar e demitir o CEO. É isso que o conselho tem que fazer. E o CEO tem que fazer isso aqui. Eu gosto dessa forma simples. É simplificação, mas é isso aí, né? Porque fica fácil a gente entender o que tem que ser feito. Então, quando a gente observa isso, fundraising, levantar dinheiro, o que acontece? Mais 5 minutos para acabar. Há um tempo atrás, tu conseguia levantar dinheiro só no banco. Ou se tu herdasse o dinheiro. Ou se tu começasse pequenininho e fosse acumulando dinheiro. Não existia essa possibilidade de tu chegar, apresentar uma ideia que não fosse para o banco e alguém ir lá e botar o dinheiro. Era muito raro. Era muito difícil. Então, eu gosto de olhar de um ponto de vista histórico para ver que hoje está muito mais democrático. Como que o Rafa ia conseguir levantar dinheiro? Hoje tem um entendimento comum, uma metodologia, um modelo de contrato, para que ele consiga falar com pessoas que ele conheceu ao longo da trajetória dele. As pessoas olham e falam, não eu boto sendo dinheiro. bem nascido, tendo estudado aqui, ali ou aqui, jamais entraria. Exatamente. Essas características antes, elas estavam ali por quê? Para mitigar o risco ou porque era ali que se concentrava. E ponto. Não mudou nada. Se tu tem esses predicados, certamente vai ser mais fácil para ti. Claro que sim. Mas o modelo tá um pouco mais democrático. O modelo está beneficiando. Existem iniciativas no Brasil muito legais, como o FINEP, que é um fundo do governo, que investe em ideias de inovação. Aí depois a gente pode entrar numa outra conversa, que provavelmente não vai ser nesse episódio, que é qual a diferença de inovação, empresa de base tecnológica, startups e tudo isso que muitas vezes se confunde, né, Dado? E o que eu gosto é de desmistificar algumas coisas. E, bom, o pitch que o Rafa falou, eu lembro uma vez eu perguntei para um amigo, cara, tu tem alguma sugestão de pitch? Eu investi numa startup e o CEO quer organizar o pitch dele. E aí eu lembro que o cara me respondeu assim, pô, mas tu investiu na startup e o cara não sabe qual é o melhor pitch, tu investiu no cara errado. Pimba. Não, eu só pensei o seguinte, não vou mais pedir conselho. Sabe? Para esse cara. Porque não é por aí. Sabe? Eu acho que existe uma certa prepotência, arrogância nesse jogo com base no que as pessoas acham que sabem.
eu poderia ter trocado o cara e falado, tá, beleza, mas vamos falar um pouco de lucro. Como é que faz para dar lucro esse teu negócio? E aí o cara não saberia. Mas naquela época, como é que era analisado o negócio? Pelo crescimento, não pelo lucro. E o cara ia me dizer, eu não tô aqui para lucrar, eu tô para crescer. Também poderia ser verdade. Então, eu acho que todas essas metodologias que você falou, Blitzscaling, The Lean Startup, né, que é a startup enxuta, que é do Eric Rice, que é um outro livro que ficou muito famoso, todos eles têm uma aplicabilidade. Só que tu tem que analisar o método que o cara usou no contexto econômico que estava. Se tu descola um do outro, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Então, assim, tu tá no momento que tá enchendo o mercado de capital e tu quer falar de gerar caixa, lucro e não de crescimento, tu tá com o discurso errado. Para quem? Para quem tá alocando recurso e precisa entregar um KPI, um indicador de crescimento. Agora, se tu tá no momento de gerar lucro, tu vai ter mais capacidade em qualquer cenário. O ponto é, talvez, se tu tá gerando lucro e o mercado tá querendo crescimento, tu não pode ir no cara de capital de risco. Tu tem que ir em outros caras dentro do universo dos capitais. Que seja música para eles. Exatamente. Por isso que uma das 3 funções é garantir que a empresa sempre tenha dinheiro. E é um jogo complexo. Obviamente, a gente não vai conseguir sintetizar o universo de startups. É só uma introdução, Mas eu acho que o depoimento do Rafa é fenomenal. É uma aula. Porque ele tá aqui contando a trajetória dele e o que mais me chamou a atenção, Dado, é o seguinte... O Rafa falou o seguinte, a minha etapa de startup começa em 2020. Não, né, Dado? Começou em 2013, quando ele fundou. Aqui é quando ele muda a lógica do negócio para um negócio que vai ter base tecnológica e vai ter escalabilidade. Porque essa trajetória do Rafa, para ele fazer as ligações e conseguir ter os investimentos, ela nasce lá do Share. Quando o Share nasce em 2013. Quando ainda era um projeto paralelo. É isso aí. Então, assim, se o Rafa começasse do zero em 2020... É diferente. Provavelmente ele não receberia os sims. E aí fica quem tá pensando agora. E aí, eu gostei que tu anotou ali, né? Do começar, não é o momento ainda e tal, assim. Cara, o melhor momento para começar já passou. Mas o segundo melhor momento pode ser agora. E aí, eu acho que a história do Rafa é muito legal. Ele não larga tudo para fazer o Share. Pelo simples fato. Que não podia. É isso aí. E essa foi a nossa aula podcast sobre startups, uma introdução, né? Estou aqui com Dado Schneider, Guto Rocha, agradecer o Estúdios Combo que está aqui com a gente, fazendo todo o trabalho aí de captação, edição, publicação, né? Agradecer o pessoal todo que está com a gente. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Acho que entregamos bem hoje, hein? E até a próxima. Valeu!